Eu moro em Betim e trabalho com transporte de peças automotivas há mais de 10 anos. Meu trajeto quase sempre inclui um trecho da BR-381, aquele que corta a região metropolitana de Belo Horizonte. É um percurso que muita gente daqui evita fazer de madrugada, mas para mim virou rotina. Eu costumo sair da garagem por volta das 2, 2h30 para chegar antes do movimento pesado começar. Já me acostumei com o silêncio, com o cheiro de diesel e com o reflexo intermitente das luzes dos postes no asfalto molhado. O que aconteceu naquela noite não tem explicação, mas também não parece coisa de filme. É algo frio, técnico, quase lógico demais para ser chamado de sobrenatural. Era uma quarta-feira comum, sem chuva, temperatura amena. Eu dirigia sozinho, levando algumas caixas pequenas, nada urgente. Por volta das 3 da manhã, passei o trecho logo depois do viaduto que dá acesso à entrada de São Joaquim de Bicas. Foi ali que ouvi o primeiro aviso pelo rádio da empresa. Uma sequência de chamadas simultâneas para o 190, todas relatando um engavetamento na altura do quilômetro 518. Falaram que havia múltiplos veículos envolvidos, carros de passeio e até caminhão. As mensagens começaram a pipocar nos grupos de motoristas também. Uns diziam que a pista estava interditada, outros que tinham visto fumaça. Reduzi a velocidade e fiquei atento, imaginando que o trânsito logo pararia. Mas não aconteceu nada. Segui uns 10 minutos e o caminho estava completamente livre, sem nenhum farol parado, sem sirenes, nada. Só o som constante do motor e o vazio da madrugada. Quando cheguei no ponto exato mencionado nas mensagens, a sensação foi estranha. Havia uma neblina fina, dessas que se formam perto do rio. O ar estava frio, mas parado, e a estrada limpa demais. Nenhum resquício de pneu, de óleo, nada. Ainda assim, tive aquela impressão boba de que devia manter o pisca-alerta ligado. O silêncio pesava. Depois, quando parei no posto de contagem para tomar um café, vi 2 policiais conversando perto da viatura. Perguntei se tinham sido chamados para aquele acidente. Eles disseram que sim, mas que, ao chegarem lá, não encontraram nada. Nenhum vestígio, nenhuma marca de frenagem. Nem mesmo o cheiro de borracha queimada, que é o mínimo num engavetamento. Isso já seria o suficiente para estranhar, mas a parte mais esquisita veio dias depois, quando começaram a circular áudios das chamadas Pro 190. Os motoristas que ligaram descreviam tudo de forma idêntica. Um carro prata, um caminhão vermelho logo atrás, um sedã preto batendo na lateral. As mesmas cores, a mesma ordem. O tipo de coincidência que, numa estrada longa como aquela, simplesmente não acontece. Alguns colegas disseram que podia ser trote ou interferência de rádio, coisa que às vezes distorce a voz e repete chamadas antigas. Outros juraram que ouviram buzinas, barulho de batida, até gritos. Eu não ouvi nada, mas lembro do frio que senti nas costas enquanto passava pelo trecho, como se o ar estivesse pesado. 2 semanas se passaram. Voltei a fazer o mesmo trajeto, no mesmo horário. Era madrugada de sexta-feira, pouco antes das 3. O trecho estava seco, com visibilidade boa. E foi ali, quase no mesmo ponto, que vi as luzes piscando ao longe. Achei que fosse blitz ou algum veículo quebrado. Reduzi e percebi o reflexo intermitente de faróis desalinhados, como se tivessem se chocado. Quando cheguei mais perto, o coração disparou. Era exatamente o que tinham descrito antes. O carro prata amassado na frente, o caminhão vermelho atravessado e o sedã preto virado de lado. Tudo na mesma sequência. Parei no acostamento e desci. O cheiro de combustível era forte. Os primeiros socorros já tinham sido acionados por outro motorista, e logo as sirenes começaram a ecoar no fundo do vale. Fiquei ali, sem saber para onde olhar. Parecia um replay, uma cena repetida com precisão. E a coincidência final veio no dia seguinte,
quando a central de trânsito divulgou a lista das vítimas. Entre os nomes estavam os mesmos motoristas que haviam feito as ligações 2 semanas antes. Os que ligaram para avisar sobre o engavetamento que, na época, não existia. Na hora que eu ouvi isso no noticiário, desliguei o rádio e fiquei em silêncio por um bom tempo. Minha esposa percebeu que eu estava diferente. Disse que eu devia largar esses turnos noturnos, que eu andava nervoso demais. Mas não era nervosismo. Era um tipo de confusão que não cabe em palavra nenhuma. Alguns dias depois, precisei entregar carga para uma cidade vizinha e acabei pegando o mesmo trajeto, por obrigação. O trecho já estava completamente limpo, reformado, com as marcas do acidente apagadas. Só que havia uma cruz nova no canteiro, pintada de branco, com 3 nomes escritos em tinta preta. Não precisei ler para saber quem eram. O curioso é que, segundo o relatório que a empresa recebeu da Polícia Rodoviária, o primeiro contato de emergência naquela noite veio exatamente às 2h58, o mesmo horário das ligações anteriores, registradas 2 semanas antes. E quando compararam os áudios, notaram que as vozes eram idênticas. Os analistas chegaram a achar que alguém tinha duplicado as gravações, mas as linhas de origem eram diferentes, com identificações de celulares distintos, pertencentes às próprias vítimas. Isso foi divulgado de forma interna, claro. Nada saiu para a imprensa. As empresas de transporte e as seguradoras não gostam desse tipo de história circulando. Dizem que pode gerar pânico, superstição ou coisa assim. Mas eu ouvi os áudios, porque um amigo que trabalha na central me mostrou. Não era só parecido, era igual. A respiração, as pausas, o tom de desespero. Em um dos trechos, dá para ouvir claramente um dos motoristas dizendo: "Eles estão vindo rápido demais." E logo depois o som de impacto. No registro antigo, ele diz exatamente a mesma frase, no mesmo segundo, antes de qualquer colisão real ter acontecido. Fico pensando se a mente humana pode, de algum jeito, prever uma tragédia desse tipo. Talvez uma mistura de cansaço, repetição de rota e alguma espécie de déjà vu coletivo. Ou talvez o contrário, um tipo de eco do que ainda não aconteceu. Nos dias seguintes, tive dificuldade para dormir. Toda vez que fechava os olhos, eu revia o clarão dos faróis desalinhados e o caminhão atravessado. Tentei racionalizar. Pensei que podia ter lido demais sobre o assunto e contaminado minha memória, que talvez o que vi fosse diferente e eu só tivesse encaixado as peças para que parecessem iguais. Mas então lembrei de um detalhe. O caminhão vermelho tinha o logotipo da mesma transportadora que eu costumava encontrar na estrada. Uma empresa pequena de Contagem. Procurei saber e confirmei. O motorista realmente era o mesmo que tinha feito a ligação anterior. A placa batia, o nome também. Isso mexeu comigo, porque se eles realmente ligaram antes do acidente, significa que, de alguma forma, sabiam o que ia acontecer. Ou estavam, sem perceber, dentro de um ciclo que ainda não tinha se repetido. Alguns colegas brincam dizendo que a BR-381 é a rodovia das previsões, que de tempos em tempos aparecem mensagens antecipando tragédias. Eu nunca acreditei nessas coisas, mas depois desse episódio passei a dirigir em silêncio total, sem rádio, sem conversa, só o som dos pneus e da própria respiração. Uma madrugada, semanas depois, tive que fazer o trajeto novamente. Era inevitável. Quando cheguei perto do quilômetro 518, olhei para o marcador do relógio. 2h58. Sem querer, diminui a velocidade. O acostamento estava vazio, mas a sensação era de estar sendo observado de longe, como se algo naquele lugar estivesse à espera da repetição perfeita. O curioso é que, nessa mesma hora, a central registrou uma nova chamada interrompida. O número de origem era o meu, embora eu jure que não toquei no celular.
Disseram que durou menos de 3 segundos e que só se ouvia ruído de vento e um som distante de motor. Desde então, não consegui mais passar por lá no horário exato. Troquei o turno, mudei a rota. Falo pouco sobre isso, porque não há muito o que dizer. Os colegas novos tratam como coincidência ou erro de sistema. Os antigos preferem não comentar. O mais estranho é que o trecho continua sendo monitorado por câmeras e nenhuma delas registrou as luzes das viaturas naquela primeira madrugada, quando as ligações começaram. É como se aquela noite não tivesse existido, como se tivesse sido apenas uma repetição mal formada de algo que ainda estava por vir. De vez em quando, o pessoal da empresa menciona que o sistema de rastreamento dos caminhões grava picos de ruído e interferência sempre na mesma altura do trajeto, quase como se houvesse uma falha magnética ali. Eu escutei uma dessas gravações. No fundo do chiado, há algo que lembra vozes misturadas, dizendo coisas ininteligíveis, como se várias pessoas falassem ao mesmo tempo dentro de um túnel. Pode ser falha, claro, ou pode ser só coincidência. Mas há momentos em que coincidências demais começam a soar como aviso. Hoje, toda vez que passo pela BR-381, reduzo antes do quilômetro 518, mesmo que o asfalto esteja limpo e o relógio mostre outro horário. Porque por mais que eu tente pensar de forma lógica, ainda não consegui esquecer o som das ligações, nem a ideia de que talvez existam acidentes que começam antes de acontecer. Eu costumo pegar estrada à noite. Sempre gostei do silêncio da madrugada e do asfalto vazio. Meu trabalho exige algumas viagens de última hora, principalmente entre o Rio e o interior. A Serra das Araras é o trecho que eu mais conheço e o que mais respeito. Já vi muita coisa ali. Acidente, neblina fechando do nada, caminhão sem freio, mas nada que me preparasse para o que aconteceu com a minha esposa naquela noite. A Ana voltava sozinha para casa. Tinha ido visitar a mãe, em Barra Mansa, e decidiu sair mais tarde do que o costume. Era uma sexta-feira, perto de 11 da noite, quando ela ligou para mim. Eu estava no sofá, meio cochilando, e o viva voz do celular tocou no aparador. Ela me disse que já estava descendo a serra, que o movimento estava tranquilo e que logo chegava. O tom dela era normal, talvez um pouco cansado. Eu lembro de ter dito para não correr, para ir devagar, porque aquele trecho engana. A gente ainda ficou uns 2 minutos conversando sobre uma besteira qualquer, coisa de rotina. A ligação começou a falhar. O sinal lá embaixo é ruim, todo mundo sabe. Só que antes de cair, eu ouvi um som estranho. Primeiro, um barulho metálico, tipo freio rangendo. Depois, uma respiração acelerada, ofegante. Achei que ela estivesse tentando parar o carro numa curva. Falei o nome dela umas 3 vezes e a ligação caiu de vez. Tentei retornar, mas só dava sem serviço. Esperei uns minutos, pensando que ela ia ligar de volta, mas nada. Passaram-se 10, 15 minutos e comecei a ficar inquieto. Abri o aplicativo de localização, mas o ponto dela não atualizava. Liguei para a Polícia Rodoviária Federal e expliquei o que tinha acontecido. O atendente pediu o modelo do carro, placa, cor e disse que ia repassar para o posto mais próximo da serra. Foram os 30 minutos mais longos da minha vida. Quando o telefone tocou de volta, achei que era ela. Mas era um número desconhecido. Um agente da PRF disse que encontraram o carro dela parado no acostamento, uns 2 quilômetros depois da primeira curva de descida. Fui para lá imediatamente. Cheguei quase 1 hora depois com o coração disparado. O carro estava lá mesmo, faróis acesos, motor desligado e o celular em cima do banco do passageiro. O que mais me assustou é que não havia sinal de batida, nem de luta, nada. A porta do motorista estava destrancada.
A chave ainda no contato, mas na posição desligada. O freio de mão puxado. Tudo em ordem, como se ela tivesse apenas parado por um instante. Um dos policiais, um senhor calado, me perguntou se ela tinha o costume de parar no meio da serra. Eu disse que não, nunca. Ana era cuidadosa demais para isso. Ele anotou umas coisas no bloco e depois comentou algo que até hoje me arrepia. O celular ainda estava com a última ligação em andamento. Quando demos play, ouvimos uns ruídos. Ele me mostrou. Eu só precisei de poucos segundos para reconhecer. Era a voz dela, bem ao fundo, falando alguma coisa que não dava para entender. O barulho de vento forte, o mesmo rangido de freio que eu tinha ouvido antes e um som pesado, ritmado, tipo de motor em marcha lenta. Só que não era o motor do carro dela. O policial achou que fosse caminhão. Disse que aquele trecho é comum ver bitrem descendo devagar de noite. Mas ali, naquela hora, não havia marca de pneu grande. Nenhuma. Quando o perito chegou, usou lanternas potentes e iluminou tudo em volta. O asfalto estava seco, sem sinal de derrapagem. Mais adiante, perto da mureta, o pessoal achou umas pegadas no barro. Descalças. Eram grandes, mas não dava para saber se de homem ou mulher. Só sei que havia várias, circulando o carro, indo e voltando, como se alguém tivesse dado voltas ali. O que me deixou sem chão foi o detalhe que ninguém explicou. O celular dela, mesmo sem sinal, tinha a gravação da ligação ainda ativa. Isso só acontece se alguém mantiver o botão de chamada pressionado ou se o sistema travar. Mas o aparelho estava intacto. Nas horas seguintes, fizeram busca com drones e helicóptero. Nada, nenhum vestígio, nem da bolsa, nem de roupa, nem pegada além das que estavam perto do carro. Eu fiquei na base da polícia a madrugada inteira, tentando entender o que poderia ter acontecido. Disseram que talvez ela tenha descido do carro desorientada, com medo de algo, e caído na ribanceira. Só que aquele acostamento tem guarda-corpo de concreto. Ela teria que ter subido por cima. No dia seguinte, vieram os cães farejadores. Seguiram o cheiro por uns 50 metros. Depois, ele simplesmente sumiu, como se o rastro tivesse sido cortado no ar. A imprensa apareceu rápido, claro. Mulher desaparece em descida da Serra das Araras. Mostraram imagens do carro, dos policiais e entrevistaram gente da região. Um frentista de posto contou que viu o caminhão sem farol, descendo devagar naquela noite, mas não soube dizer se era real ou se estava confundindo com outro dia. O que ninguém divulgou e que eu vi com meus próprios olhos foi o estado da terra perto das pegadas. Parecia pisada e remexida, mas sem direção, como se alguém tivesse ficado andando em círculos, sem rumo. Durante semanas, eu voltei lá várias vezes, de dia, de noite, tentando encontrar qualquer coisa. A cada volta parecia que o lugar mudava. Ora mais estreito, ora mais largo. Em uma dessas idas, percebi algo estranho. Havia pequenas marcas de dedos no capô do carro. 4, bem definidas, como se alguém tivesse se apoiado ali. Pedi para o perito olhar, mas disseram que já tinham recolhido tudo e que podia ser marca minha ou de algum policial. A gravação eles analisaram por dias. Eu escutei junto com o delegado. No fone dava para perceber um som de fundo que parecia mesmo um motor, mas havia pausas. Um motor não respira. O som era mais compassado. E depois vinha algo parecido com passos, lentos, próximos do microfone. A parte final é a que me persegue. Uns 5 segundos antes da ligação encerrar, ouve-se o que parece uma pancada seca e logo em seguida o barulho do carro sendo fechado. Mas não por dentro. É como se alguém tivesse puxado a porta e trancado do lado de fora. Nenhuma digital estranha foi encontrada. Nenhum vestígio biológico, nada. Só o carro intacto, as luzes ligadas e o celular sobre o banco. A busca oficial durou 10 dias. Depois disso, o caso foi arquivado como desaparecimento sem evidência de crime.
Eu continuei recebendo ligações do número dela por mais de uma semana, toques curtos, geralmente de madrugada. Quando atendia, silêncio total. A operadora alegava que era falha de rede, que o aparelho devia estar perdido em alguma área de sombra e reconectava sozinho. 2 meses depois, o celular foi periciado de novo. Encontraram registro de uma chamada feita às 3h24 da manhã, 2 dias após o desaparecimento. O destino, o meu número. Eu estava dormindo e nem percebi. A operadora não conseguiu triangular a origem, porque o aparelho ficou fora de área. E para piorar, o e-mail foi desativado pelo sistema. O que só acontece quando o chip é removido manualmente e o aparelho é desligado logo em seguida. Eu não acredito em histórias de fantasma, nem em maldição de estrada. Mas quem conhece a Serra das Araras sabe que há trechos ali em que o tempo parece diferente. O eco das buzinas, o barulho do vento batendo nas placas, os vultos que a neblina forma quando a luz do farol pega de lado. Tudo se mistura. Já ouvi caminhoneiro dizer que tem coisa que atravessa a pista de madrugada. Outros juram que ouvem freios gritando onde nunca houve acidente. Eu sempre tratei isso como superstição, até aquele dia. O mais difícil é explicar a ausência de qualquer lógica. Não foi assalto, porque nada foi levado. Não foi pane, porque o carro estava perfeito. Não foi fuga, porque ela não tinha para onde ir. Meses depois, recebi uma ligação da perícia final. Disseram que encontraram resíduo de óleo diesel na lateral do carro, mas nenhuma marca de caminhão perto. Eu perguntei se podia ter sido respingo de outro veículo. E o perito respondeu que a camada era recente, concentrada num ponto só, como se algo tivesse encostado ali. Desde então, não consigo mais dirigir de noite. Mesmo quando preciso, evito qualquer estrada de serra. E se escuto o freio rangendo, o corpo inteiro gela. A voz dela, nos últimos segundos da gravação, ainda está comigo. Baixei o arquivo para o computador e escutei tantas vezes que já sei cada ruído. Tem um instante em que ela parece tentar dizer algo. Soa como tem alguém, mas é cortado pelo barulho. Eu não sei o que havia naquela estrada. Só sei que alguma coisa se aproximou devagar, como um caminhão sem farol, e que a partir dali o mundo dela parou. O carro continua no pátio até hoje. Às vezes eu penso em vender, mas não consigo. Toda vez que abro a porta, sinto o mesmo cheiro que senti naquela madrugada. Um ar frio, úmido, como se o vento da serra ainda passasse por ali. Se um dia alguém estiver descendo a Serra das Araras e o celular perder o sinal, preste atenção no som que vem de longe. Pode parecer um motor, mas nem sempre é. Eu costumo pegar aquele caminho para cortar caminho entre 2 cidades pequenas aqui do interior de Minas. É uma estrada vicinal, daquelas bem estreitas, com curva cega e acostamento quase inexistente. Quase ninguém passa por ali de noite, e talvez por isso o trecho tenha ficado conhecido pelos acidentes. O pessoal da região chama de o viaduto dos nomes riscados. Eu só descobri esse apelido depois, mas faz sentido. A ponte passa sobre um rio raso, de água escura e parada, e tem uma mureta baixa de concreto já gasto. De dia, parece só mais uma passagem comum, mas de noite o lugar muda. A umidade sobe do rio e o ar fica pesado, com aquele cheiro de mofo e ferrugem. Os faróis batem na neblina e parece que o asfalto inteiro respira. Na época, eu trabalhava com transporte de material agrícola. Fazia entregas curtas e, às vezes, voltava para casa de madrugada. Numa dessas viagens, resolvi parar um pouco antes do viaduto para descansar. O trecho é longo, sem sinal de celular, e eu sempre senti o volante ficando mais pesado conforme me aproximava dali. Não era medo exatamente, era um cansaço diferente, como se o corpo quisesse evitar o lugar. Eu deixei o caminhão no acostamento, desliguei o motor e abri a janela para sentir o vento.
Ficou só o som dos grilos e da água correndo devagar lá embaixo. Fiquei alguns minutos assim, até ouvir um barulho bem fraco, tipo de algo sendo riscado, arranhando o concreto. Parecia vir da lateral da ponte. No começo, achei que fosse bicho, algum tatu ou capivara tentando subir o barranco. Peguei a lanterna que eu deixava na cabine e desci. Quando cheguei perto da mureta, o som parou. A lanterna iluminou o concreto e eu vi que estava úmido, com marcas recentes. Tinha um nome riscado ali, seguido de uma data, do dia anterior. Achei que era pichação, mas era estranho. Os traços eram fundos, feitos com alguma coisa pontuda, tipo uma chave de fenda. E logo abaixo do nome dava para ver uma marca de arrasto descendo em direção à água, como se alguém tivesse escorregado ali. Voltei para o caminhão meio incomodado. Liguei o farol alto e fiquei olhando para o reflexo da luz na mureta. O concreto parecia brilhar, como se ainda tivesse molhado. Quando engatei a marcha para sair, vi uma coisa no espelho. A neblina se movendo devagar, formando algo parecido com uma silhueta perto do meio do viaduto. Mas podia ser só o vapor do rio. Eu estava cansado e já passava das 2 da manhã. No dia seguinte, parei num posto da cidade vizinha para tomar café e comentei por alto com o frentista sobre os riscos na ponte. Ele olhou para mim e perguntou se o nome era de um homem chamado Gilmar. Eu disse que sim, que lembrava desse nome. Ele respondeu só então foi ele mesmo e explicou que o rapaz tinha caído de moto no rio naquela madrugada. A polícia achou o corpo pela manhã. A data que eu vi riscada era a do dia anterior ao acidente. Depois disso, fiquei encucado. Passei a reparar em cada viagem e percebi que os nomes na mureta sempre mudavam. Um por semana, mais ou menos. Às vezes 2. Nenhum repetia e as datas eram sempre recentes. Numa sexta-feira, vi o nome de uma mulher, Teresa, com a data de domingo seguinte. Na segunda, ouvi no rádio local que uma Kombi tinha derrapado naquele trecho e caído no rio. Era ela, a motorista, voltando da feira. Comecei a evitar o lugar, pegando outro caminho, mesmo que fosse 20 quilômetros a mais. Mas nem sempre dava. Quando eu precisava passar ali, baixava o vidro e olhava rápido para a mureta. Uma vez reconheci um sobrenome que me soou familiar, Barbosa. No mesmo dia, meu colega de transporte, o Júnior Barbosa, me mandou mensagem dizendo que ia fazer o mesmo trajeto que eu no sábado. Eu tentei não associar as coisas, mas ele nunca chegou em casa naquela noite. O caminhão dele foi achado capotado, logo depois do viaduto. Depois desse caso, a história se espalhou. O pessoal da manutenção começou a tirar fotos das inscrições antes de apagá-las. Dizem que chegaram a levar para o delegado, mas ele só mandou cobrir tudo com tinta nova. Não adiantou. No fim da semana seguinte, os nomes reapareciam, riscados no mesmo ponto, sempre com o concreto ainda úmido, como se alguém tivesse acabado de escrever. Tem gente que acha que é coincidência. Outros dizem que alguém da região faz isso de propósito, marcando os nomes das vítimas depois dos acidentes, mas não explica as datas, nem o fato de os nomes aparecerem antes. Já ouvi também quem diga que o rio chama as pessoas, que é um lugar onde o tempo e o destino se misturam, e o que vai acontecer deixa marca antes de acontecer. Eu não sei. Só sei que desde então eu nunca mais parei lá. Da última vez que passei, há uns 2 meses, notei que as muretas estavam todas cobertas com uma tinta grossa, meio azulada. Parecia tinta nova. Mesmo assim, dava para ver alguns riscos por baixo, marcas tentando atravessar a pintura. Um deles tinha a letra A bem nítida, e a data era do mesmo dia em que passei. Eu acelerei sem olhar para trás. Não sei se alguém risca aquilo, se é um tipo de vandalismo ou alguma coisa pior. O que sei é que a estrada parece viva e às vezes sinto que ela lembra de quem passou. Toda vez que volto por aquele caminho, mesmo de dia,
Dá para sentir o ar mais pesado no trecho do viaduto, como se o concreto tivesse guardado todos os nomes que já passaram por ali, inclusive os que ainda vão aparecer. Sou técnico de resgate há mais de 20 anos. Já vi de tudo, desde acidentes leves até cenas que a gente tenta esquecer e não consegue. O trecho que mais marcou minha vida é o da serra que liga Santa Catarina ao Paraná, um pedaço de estrada onde a neblina parece morar. Quando o rádio toca de madrugada, quase sempre é de lá que vem o chamado. Não escrevo para falar de nenhum caso específico, e sim de um ponto dessa rodovia que me assombra até hoje. Fica depois de uma curva longa, na altura de um pequeno viaduto. O asfalto ali sempre parece mais úmido que o resto, e quem passa de madrugada jura que vê uma luz piscando no meio da pista. Uma lanterna. A primeira vez que notei aquilo foi num plantão de inverno, faz mais de 10 anos. Era por volta das 3 da manhã. A neblina estava grossa e o rádio tinha acabado de ficar mudo. Sinal fraco. Vi uma claridade no chão, bem à frente do farol da ambulância, como se alguém estivesse pedindo ajuda. Era uma lanterna piscando no ritmo de um SOS, só que mais lento. Eu e meu parceiro descemos achando que tinha carro capotado ali perto. Procuramos por uns 15 minutos. Nada. Nem marcas de pneu, nem cheiro de freio, nem barulho. Só aquele frio que parece sair de dentro do asfalto. Voltei para o carro achando que podia ter sido reflexo de outro veículo. No dia seguinte, comentei na base, e um colega mais antigo falou: se foi na curva do viaduto, esquece. Aquilo aparece sempre, principalmente quando o tempo fecha. Ele falava com naturalidade, como se fosse uma coisa comum. Disse que o pessoal da manutenção já recolheu pedaços de vidro e metal bem antigos lá, de carros que caíram nos anos 80, antes de o guardrail ser reforçado. Desde então, ninguém entende por que a lanterna continua aparecendo. Com o tempo, passei a ver com meus próprios olhos, sempre na mesma hora, entre 3 e 3h15 da manhã. Uma luz fraca, amarelada, piscando no meio da pista, exatamente onde a curva começa. A gente desce, olha tudo e nunca encontra nada. Até o cheiro é o mesmo, uma mistura de combustível velho e ar gelado. Teve uma noite em que um novato insistiu em parar. Disse que via claramente uma pessoa acenando com a lanterna. Eu, já cansado dessas histórias, pedi para seguir viagem. Quando voltamos, o local estava vazio, mas o asfalto ainda brilhava como se tivesse acabado de ser lavado. Ele ficou pálido, jurando que tinha visto alguém ajoelhado ali. Depois de tanto tempo, a gente aprende a lidar com o inexplicável. Só que o que aconteceu no último ano foi diferente. Era uma sexta-feira. Eu estava de plantão duplo, quase 20 horas acordado. A noite estava clara, sem neblina. No caminho de volta para a base, perto das 3, vi a lanterna de novo. Mas dessa vez, por algum motivo, não parei. Eu só passei direto. Pensei, não vou cair nessa de novo. O rádio estava mudo, e o silêncio da estrada dava a sensação de que o tempo tinha parado. Cheguei na base por volta das 4. Tomei café, sentei para preencher o relatório, e por volta das 5, chegou a ligação. Acidente grave na BR, no mesmo trecho. Um carro capotou na curva do viaduto. Horário estimado do impacto: 3h14. O número ficou gravado na minha cabeça. Era exatamente o momento em que eu vi a lanterna piscando. Fomos até lá. O carro ainda estava quente, de cabeça para baixo, com as luzes de emergência piscando fracas. O motorista não resistiu. No chão, ao lado do veículo, havia uma lanterna pequena, antiga, com o vidro amarelado e marcas de ferrugem no botão. Não era do carro. Levei uns segundos para conseguir me mexer. Peguei a lanterna com um pano e ela ainda estava morna, mesmo depois de o fogo do carro já ter apagado. O cheiro era o mesmo de todas as outras vezes. Combustível frio e metal.
Desde esse dia, o trecho foi apelidado pelo pessoal da estrada como a Curva da Lanterna. A polícia chegou a colocar placas de advertência, mas tiraram depois de alguns meses. Disseram que chamava a atenção demais e provocava frenagens desnecessárias. Eu continuei passando por lá, mas nunca mais parei. Ainda vejo a luz de vez em quando. Às vezes parece mais próxima do acostamento, outras bem no meio da pista. Nunca mais procurei saber a origem. Prefiro pensar que é só alguma coincidência de reflexo ou talvez alguém tentando sinalizar a própria lembrança. O que me faz escrever isso agora é a culpa. Porque naquela madrugada, se eu tivesse parado, talvez tivesse evitado o acidente. E o que me atormenta é saber que a hora exata do impacto coincidiu com o momento em que eu vi o sinal. Não sei se a lanterna avisa, repete o passado ou apenas engana os olhos de quem já viu coisa demais. Sei que desde então, nunca mais consegui ignorar um pedido de socorro, mesmo quando parece impossível. Talvez o que apareça lá não seja um fantasma, e sim um lembrete de que a gente não pode se acostumar com o improvável. Ainda passo por aquele trecho e sempre abaixo a velocidade. A luz continua lá, piscando no meio da neblina do mesmo jeito. E toda vez que vejo, eu reduzo, abro o vidro e digo em voz baixa: eu vi você, eu tô aqui. Escrevo porque faz tempo que isso me atormenta e acho que talvez, contando, eu consiga entender o que houve. Não é para chamar atenção, nem para dizer que vi coisa de outro mundo. É mais para colocar para fora mesmo, porque desde aquela viagem eu não consegui mais dirigir do mesmo jeito. Eu sou caminhoneiro desde novo. Já rodei boa parte do país e aprendi que a estrada tem hora que conversa com a gente, sabe? Tem ruído que é do motor, outro que é do vento, e tem um silêncio que é só da cabeça da gente. Mas naquela noite, o silêncio era diferente. Eu estava levando uma carga de adubo de Porto Velho para Cuiabá. Era fim de semana, quase 2 da manhã. Tava tudo escuro, só eu e os faróis iluminando o asfalto molhado. Tinha chovido antes, e o ar ainda estava pesado, com aquele cheiro de barro e diesel misturado. O trecho era daqueles compridos, de fazenda dos dois lados e quase nenhuma luz no horizonte. Eu vinha num ritmo bom, sem sono, só cansado. O rádio chiava e eu deixava tocando baixinho, mais para não me sentir sozinho. E foi num desses trechos de reta que eu vi o que parecia um saco preto no meio da pista. Parecia grande, tipo aqueles de lixo industrial, sabe? Pisei no freio, mas não dava tempo de parar sem risco de tombar a carga. Então joguei o caminhão um pouco pro acostamento e passei de raspão. Na hora, ouvi um barulho seco, como se tivesse batido em algo que não devia estar ali. Senti o coração bater no pescoço. Olhei pelos retrovisores, mas não vi nada. Só o escuro e o reflexo dos faróis piscando na neblina. Andei uns 50 metros e encostei. A estrada era deserta, não vinha ninguém atrás. Peguei a lanterna e desci. O chão estava úmido e a luz tremia na minha mão. Fui olhando o caminhão por baixo, o paralama, o pneu, o farol. Não tinha nada quebrado. No capô, vi uma mancha escura, como se fosse graxa, e uns fiapos de tecido grudados. Toquei e senti um cheiro estranho. Não era graxa. Também não era sangue. Era algo metálico, frio, como se fosse ferrugem misturada com barro. O silêncio da estrada era absurdo, só o som do motor resfriando e uns grilos distantes. Fiquei parado um tempo, sem saber se devia voltar ou seguir. Acabei limpando a mão na calça e fui embora. Tentei me convencer de que devia ser um saco mesmo, ou algum bicho atropelado. Quando amanheceu, parei num posto em Vilhena para lavar o caminhão. O frentista, um rapaz novo, comentou que o para-choque parecia arranhado, como se tivesse raspado em alguma coisa dura. Dei risada e disse que devia ter sido uma pedra. Ele riu também, mas ficou olhando demais para a mancha que ainda insistia em aparecer, mesmo depois da lavagem.
2 dias depois, quando entreguei a carga, comecei a ver notícia no rádio. A polícia procurava por um homem desaparecido naquela mesma rodovia. Tinham encontrado marcas de arrasto humano no asfalto, começando exatamente num ponto de curva, perto de onde eu lembrava de ter parado. Diziam que talvez tivesse sido atropelado por algum caminhão que seguiu viagem sem perceber. Na hora, me deu um gelo. Parei o caminhão no posto mais próximo e fiquei ouvindo as notícias repetirem aquilo, como se cada palavra me empurrasse para dentro de um buraco. As descrições batiam. O horário, o trecho, até o tipo de marca no chão. Mas eu não vi corpo nenhum. Fiquei dias sem dormir direito. Comecei a sonhar com aquele barulho seco, como se o impacto ainda estivesse acontecendo. Às vezes eu acordava achando que o caminhão tinha batido de novo. Algumas semanas depois, a polícia me chamou para prestar depoimento. Disseram que o posto onde eu lavei o caminhão tinha câmera e que eles viram a placa. Fui de boa, sem esconder nada. Contei exatamente o que aconteceu. O delegado me tratou com calma, mas lembro do olhar dele quando disse que o perito encontrou fragmentos de unha e cabelo presos dentro da estrutura do para-choque. Ele falou isso com as palavras medidas, sem me acusar de nada, mas eu entendi o peso. Disseram que iam mandar para o exame de DNA, mas que provavelmente nunca saberiam de quem era. Eu juro que não tinha visto ninguém na pista. Nenhum corpo, nada. Depois desse dia, deixei o caminhão parado por quase um mês. Ficava olhando para ele no pátio e sentia um negócio estranho, como se tivesse algo ali dentro, escondido. Não é medo de fantasma, não. É medo de ter sido parte de alguma coisa sem saber. O pior é a dúvida. Se eu tivesse parado antes, se eu tivesse descido para olhar direito o que era aquele saco, se eu tivesse ligado para a polícia logo. Mas na hora, a gente pensa em carga, em tempo, em multa. A estrada ensina a seguir, não a voltar. Teve uma noite que eu fui dormir e acordei com um barulho vindo do quintal. Parecia metal rangendo, igual o som do capô quando abri naquela madrugada. Fui ver e era só o portão batendo com o vento. Mas juro que, por um instante, achei que alguém estava mexendo no caminhão. Eu vendi ele no mês seguinte. Não consegui mais pegar estrada com aquele veículo. O novo dono levou para outro estado e nunca mais soube dele. Às vezes eu me pergunto se aquilo foi mesmo um acidente, ou se alguma coisa naquela rodovia já estava errada antes de eu passar. Muita gente fala que aquele trecho é amaldiçoado, que já sumiram pessoas ali sem explicação. Eu não acredito nessas coisas, mas desde então, toda vez que passo por um saco preto no asfalto, meu corpo inteiro endurece. O som do impacto nunca saiu da minha cabeça. É como se ainda estivesse preso dentro do motor, repetindo toda vez que acelero demais. Desculpa se o relato ficou confuso. Eu não sei direito o que esperar escrevendo isso, mas talvez outras pessoas que dirigem por ali possam entender. Às vezes não é o que a gente vê que assusta, é o que a gente pensa que pode ter visto. Isso até hoje eu nunca consegui esquecer. Faz uns meses que eu passei por uma coisa na estrada que até hoje não sei explicar direito. Talvez nem fosse nada demais, mas desde aquele dia eu fiquei com medo de dirigir sozinho de madrugada. Não é medo do tipo ver coisa, é um medo mais frio, de perder o controle sem motivo, de algo dar errado quando tudo parecia certo. Eu moro numa cidade pequena do Mato Grosso do Sul e trabalho fazendo manutenção em propriedades rurais da região. Costumo pegar muita estrada vicinal, principalmente à noite, quando o calor diminui e dá para terminar serviço atrasado. Foi numa dessas noites que tudo aconteceu. Eu e um colega voltávamos de um sítio que fica a uns 40 quilômetros da cidade. A estrada é de asfalto, mas antiga, cheia de trinca, buraco e remendo mal feito. Nesse trecho específico, há um ponto em que o mato das laterais cobre quase metade do acostamento e a pista parece se estreitar.
Nessa semana, a prefeitura tinha recebido reclamações de um buraco grande ali. 2 pessoas diferentes ligaram dizendo que quase tinham quebrado o carro. Meu colega até comentou isso comigo antes da viagem e combinamos de olhar o tal buraco para avisar o pessoal da secretaria caso fosse perigoso mesmo. A noite estava seca, o céu limpo. Só os faróis iluminavam o caminho e o barulho dos grilos era o único som quando a gente reduzia. Chegando no trecho, eu diminui a velocidade para uns 60 e comecei a procurar o buraco. A pista estava lisa, sem remendo, sem marca de nada, nenhum desnível, nenhum sinal de que tinha sido consertado. Lembro de ter falado para o meu colega que talvez o pessoal tivesse exagerado. Ele riu, concordou e seguimos viagem. A gente parou mais à frente para tomar um café num posto e depois cada um foi para sua casa. No dia seguinte, por coincidência, um caminhão da secretaria foi lá verificar também e, segundo me contaram, não encontraram buraco nenhum. O encarregado até brincou dizendo que o povo andava vendo coisa. 3 dias depois, de madrugada, um motorista capotou exatamente naquele trecho. Um rapaz novo, de 30 e poucos anos, voltando de uma fazenda. Morreu na hora. Dizem que o carro capotou depois de uma freada brusca, sem qualquer obstáculo na frente. Quando fiquei sabendo, confesso que senti um arrepio. Não pelo acidente em si, mas porque a polícia me chamou para dar depoimento. Eu tinha passado ali recentemente e talvez pudesse confirmar se havia problema na pista. No local, o asfalto estava perfeito. Nenhuma marca de afundamento, nada. Só as marcas de pneu no chão, bem retas, como se o motorista tivesse travado tudo de uma vez. O carro dele estava virado no barranco, mas o que mais me chamou a atenção foi a câmera de segurança de uma fazenda próxima. Um dos policiais comentou que tinham conseguido as imagens. Eu acabei vendo um pedaço no celular de um deles, durante a vistoria. A gravação mostrava o carro vindo devagar e, do nada, os faróis mergulham para baixo, como se o chão tivesse cedido. Só que logo em seguida ele reaparece capotando e a pista está inteira. O policial até pausou e deu zoom. Em nenhum momento dá para ver buraco. O motorista parece olhar para baixo com o rosto tenso e o carro freia de forma tão brusca que parece que ele tentou evitar cair em algo. O laudo saiu algumas semanas depois. Consta perda de controle por motivo não identificado. Sem falha mecânica, sem álcool, sem pista molhada. Depois disso, começaram a circular boatos. Gente dizendo que já tinha visto o buraco fantasma, que carros balançavam naquele ponto, como se passassem por cima de uma depressão invisível. Eu sempre achei besteira, mas 1 mês depois, voltando de outro serviço, precisei pegar a mesma estrada. Era fim de tarde, sol baixo, aquele horário em que tudo fica dourado. Quando cheguei perto do trecho, senti o coração acelerar sem motivo. Reduzi para uns 50 por hora. O asfalto parecia normal, mas o ar ali era diferente, abafado, como se faltasse som. Nenhum grilo, nenhum pássaro, nada. Eu segurei firme o volante. O farol do carro refletia reto no chão e juro que por um instante eu vi uma sombra circular bem à frente, como se o asfalto tivesse afundado. Não era buraco real, era uma diferença de luz, mas parecia fundo. Meu instinto foi frear. O carro deu um solavanco e o motor morreu. Fiquei parado ali, no meio da estrada, sentindo o corpo gelar. Tudo estava normal, mas o chão parecia levemente ondular, como se respirasse. Levei uns segundos para recobrar o fôlego, liguei o carro e saí dali o mais devagar que consegui. Quando cheguei na cidade, percebi que estava suando, mesmo com o ar ligado. No outro dia, fui conferir o carro achando que podia ter problema na direção ou no pneu. Nada. Tudo em ordem. Até o alinhamento estava perfeito. Eu nunca mais voltei por aquele caminho. Sempre que alguém menciona, eu fico calado. Não é medo do lugar. É o desconforto de não conseguir provar o que vi.
porque o asfalto continua lá, intacto, mas toda vez que passo perto, escuto gente falando de novos solavancos, motoristas que juram ter sentido o carro sumir por um segundo. Talvez seja alguma ilusão de ótica, reflexo, coisa da luz. Mas às vezes eu me pego pensando no olhar do rapaz do vídeo, segundos antes do carro capotar. Ele olhava para baixo, com os olhos arregalados, como se tivesse certeza de que o chão tinha desaparecido. Desde então, toda vez que eu dirijo de noite e vejo o farol iluminar o asfalto, me vem a mesma pergunta. E se aquilo que a gente chama de estrada sólida for só um instante de confiança? E se, por um segundo, ela realmente desaparece? Só para alguns enxergarem? Não sei o que aconteceu ali. Só sei que, para mim, aquele trecho continua tendo um buraco. Um buraco que ninguém mais vê, mas que parece estar sempre à espera de alguém que olhe demais.